sentes oprimido, não podes mais louvar, e te sentes aprisionado pelas mãos de Satanás, se te sentes sem caminho, sem saber pra onde ir, não deixe que os problemas teus venham te abater. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, pois só nele há poder. Glória a Deus, se estás desanimado, se volte ao Pai amado, pois todo o mal de nós se afasta. Se louvamos, sim, quer nos dar a vida, Ele quer nos dar a paz, a todos mostrar que nós somos sim os filhos do bom Rei. Irmãos, vamos todos levantar, a vitória há de vir, pois o diabo está vencido e a obra vai seguir. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, pois só nele há poder. Glória a Deus, se estás desanimado, se volte ao Pai amado, pois todo o mal de nós se afasta. Se louvamos sempre a Deus, se louvamos, vamos todos ao Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, boa noite, bom dia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Everton, sou membro da Igreja Congregacional em Alcântara, mas atualmente eu congrego na Igreja Congregacional em Venda das Pedras. Eu me casei, moro aqui na cidade de Itaboraí e vim congregar com a minha esposa aqui. Mas fui por 32 anos membro da Igreja de Alcântara ativo e por conta desse casamento eu tive que mudar de igreja. E eu estou aqui a pedido do nosso querido pastor Elan para trazer uma breve meditação nesses tempos de quarentena que estamos enfrentando. E eu gostaria de trazer uma pequena meditação sobre um assunto bem polêmico e ao mesmo tempo necessário por conta dessa quarentena que estamos enfrentando. Então, para começar a nossa pregação, a nossa palavra, não uma pregação, uma palavra, né? Eu gostaria de que os irmãos fechassem seus olhos aí na sua casa e que nós orássemos e pedíssemos de orientação a Deus, para que Ele nos oriente e nos dê sabedoria em tudo aquilo que nós formos fazer. Eu vou orar por você, minha irmã, meu irmão, e vocês também, eu peço que vocês orem também por mim. Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor, que a minha vida seja um instrumento nas Suas mãos, que o Senhor use a minha vida da maneira que o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser, Senhor, e que essa palavra que eu preparei aqui para o nosso irmão, para a nossa irmã, Senhor, toque diretamente no seu coração e sirva, Senhor, como um guia prático, Senhor, como uma doutrina que eles possam observar e em tempos de crise que temos enfrentado, Senhor, ter, Senhor, um conforto em seus corações. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e sempre esteja conosco nesses dias, e em todos os dias, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que a gente tem visto todos os dias aí na televisão. Nós temos visto como que esse Covid-19, né, esse vírus tem impactado assim, de uma forma bem grande o nosso dia a dia. Todos nós temos que observar a quarentena instituída pelas autoridades, né? Temos que ficar em casa, deixamos o nosso trabalho
Então, como que isso tem impactado, né, o nosso dia a dia? Como isso tem afetado, inclusive, a nossa rotina de ida aos cultos, de trabalho, né, tudo, a forte maneira como isso afetou o nosso dia a dia. E nessa afetação toda causada por esse Covid-19, por esse vírus, a gente fica às vezes se perguntando, mas vem cá, eu ligo a televisão, uma autoridade está falando que eu devo fazer uma coisa, outra diz que eu devo fazer outra. Aí a gente às vezes fica se perguntando, o presidente diz uma coisa, o governador diz outra, até algumas autoridades eclesiásticas não estão se entendendo. Aí a gente se pergunta, vem lá, vamos lá, o que eu devo fazer como cristão? Qual é o meu papel como cristão, né, nesse cenário aí que foi, né, que está estabelecido na nossa sociedade? Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês. A Bíblia, como a gente sabe, ela tem um guia prático para tudo na nossa vida. Ela nos orienta, nos ensina em todas as situações da nossa vida. E não poderia ser diferente nessa questão. Se nós formos analisar, né, especificamente um livro que eu gosto muito até, que é a Carta de Paulo aos Romanos, né, abram comigo aí, por favor, em Romanos 13, né, a Carta de Paulo aos Romanos 13, versículos 1 e 2. Eu vou ler aqui, vocês leiam aí na casa de vocês, que diz assim, o título é Da Obediência às Autoridades. E diz assim, todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas, ou seja, foi Deus que permitiu que essas autoridades chegassem ao poder. De todo modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Basicamente o que Paulo está querendo dizer? Que nós devemos obedecer às autoridades. Tá? Basicamente é isso que ele está dizendo aqui. Sejam elas instituídas por Deus ou sejam elas não instituídas por Deus diretamente. Por que eu estou falando essa diferenciação? Porque às vezes as autoridades são instituídas diretamente por Deus ou por permissão de Deus. Né? Existem essas duas possibilidades. Então eu gostaria de ler com vocês quando isso acontece diretamente, seja por ordenança direta de Deus ou por permissão de Deus. Um exemplo de ordenança direta, ou seja, de Deus instituir um político, um governo, está lá no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 16, que narra a história da ordenação, vamos dizer assim, da posse de Davi como rei. Então a gente sabe que Samuel, profeta, foi conduzido por Deus à casa de Davi, né, do seu pai, de Davi. Davi estava lá apacentando as ovelhas, foi preterido por seu pai, por seus irmãos, mas Samuel, orientado pelo Espírito Santo, falou, não, ainda está faltando alguém. O pai trouxe Davi foi apresentado a Samuel, Samuel ungiu o rei, ou seja, Deus diretamente instituiu uma autoridade para governar o seu povo. E há também aquelas situações em que Deus permite, ou seja, não é da vontade de Deus que determinada autoridade tome o poder, mas Deus, por dureza, às vezes, do coração do homem, né, ele permite que aquele governante chegue ao poder. Isso está lá no livro do profeta Oséias, no versículo 8, capítulo 4, né, que narra a história de um líder que chegou ao poder sem ter sido diretamente escolhido por Deus. Eu vou ler com vocês, Oséias, capítulo 8, versículo 4, diz assim, isso é Deus falando com o profeta Oséias. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Ou seja, aqui está um exemplo, como eu falei para você, meu irmão, minha irmã, de uma autoridade que não foi Deus que escolheu. Pela dureza do coração do homem, do povo de Israel, foram escolhidas outras autoridades que não condiziam com aquilo que Deus queria para a vida do povo naquele momento. Mas e aí, como é que a gente vai saber, né? Até que ponto a gente tem que obedecer às autoridades? Como que a gente tem que obedecer? Porque às vezes a gente fica pensando assim, não, um exemplo, o governador está mandando eu ficar dentro de casa, mas aí vem um outro e diz que eu devo sair, um médico diz que eu devo sair porque o isolamento tem que ser horizontal, não tem que ser vertical. Essas discussões a gente tem acompanhado aí. Então, assim, como é que a gente vai saber o que a gente tem que obedecer? Como que a gente tem que obedecer? E a Bíblia também nos diz o que devemos fazer nessas situações. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Atos, né? Capítulo 5. Vou até abrir aqui, minha Bíblia está marcadinha para poder facilitar e adiantar. Atos, capítulo 5.
versículo 29. Narra a história de Pedro. Pedro tinha acabado de ser liberto da prisão e estava sendo indagado pelo Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal da época. O Sinédrio, chegou ao conhecimento do Sinédrio que Pedro, mesmo tendo sido solto, tinha acabado de sair da prisão, continuou, foi para o templo pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, as boas novas. Isso chegou aos ouvidos dos poderosos da época, o Sinédrio. E o Sinédrio foi até Pedro. E disseram assim, eu vou ler como eu disse, Atos 5, 28 e 29. No 28 diz assim, expressamente vos ordenamos que não ensinais, isso são os poderosos dizendo para Pedro, não ensinais nesse nome, contudo vocês encheram Jerusalém de vossa doutrina e querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, irmãos, como eu estava falando, a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades, como está lá em Romanos, eu li com vocês. Mas a Bíblia também diz que nós devemos obedecer a Deus, primeiro a Deus, do que aos homens. Então, irmãos, a gente tem que tentar fazer um paralelo, traçar alguma coisa para a gente entender. Mas Romanos diz que eu devo obedecer às autoridades e Atos está dizendo que eu devo obedecer primeiro a Deus e aos homens. Como é que a gente vai saber quem a gente tem que obedecer? Como é que a gente vai saber o que eu tenho que fazer diante desse aparente dilema? A Bíblia também vai nos dizer o que devemos fazer na situação. Como a gente diz aqui, importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas vamos lá. Aqui tem 2 pontos que eu queria falar de vocês nesse tópico de obediência a Deus e aos homens. Esse aparente conflito criado aqui. E primeiro o que a gente tem que fazer é o seguinte, buscar sabedoria de Deus. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que a gente ora, a gente pede discernimento do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo nos conduz, nos guia e nos dá esse discernimento. E lá em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1, vai trazer um versículo que é muito importante para a gente poder entender melhor essa questão de como que a gente vai saber obter essa sabedoria, esse discernimento do Espírito Santo para saber que caminho que a gente deve tomar. Está lá em Tiago 1, capítulo 1, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, aqui está claro para a gente que se a gente tiver algum problema na nossa vida, não só com essa questão de política, de autoridade, mas qualquer coisa, a gente pode pedir sabedoria a Deus e Ele vai nos dar. O Espírito Santo tem esse papel de nos conduzir, de nos orientar, de nos capacitar e dizer o que nós devemos fazer. O Espírito Santo nos dá esse discernimento de quem nós devemos obedecer, o que nós devemos fazer. E esse segundo ponto que eu queria falar com vocês, o discernimento do Espírito Santo. Ele vai nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo vai mostrar exatamente aquilo que a gente deve fazer, meu irmão, minha irmã. É Ele que nos orienta, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso norte, o nosso rumo. João 14, capítulo 14, versículo 26 diz assim, meu irmão, minha irmã. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E no 16:13 diz ainda mais. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Irmãos, aqui está extremamente claro o papel do Espírito Santo na nossa vida. É nos orientar, nos conduzir, como eu disse com vocês, nos dar discernimento. Dizer o que a gente deve fazer ou não fazer. Devemos obedecer às autoridades, sim, mas até que ponto, como? Se for conflitante, o Espírito Santo vai nos dar sabedoria se nós pedirmos. Se nós pedirmos o discernimento, Ele vai nos discernir, vai dizer o que nós devemos fazer ou não fazer. E para terminar, o ponto 3, nós devemos orar pelas autoridades. Por todas, sejam elas instituídas, como a gente disse lá no início, instituídas diretamente por Deus, como foi Davi, ou sejam elas permitidas por Deus, como foi aquele exemplo que eu li para vocês lá no profeta Oséias, em que o povo desobedeceu a Deus e instituiu uma autoridade que não era do coração de Deus. Mas ainda assim nós devemos orar por elas. Porque nós, cristãos, temos um papel importantíssimo na nossa sociedade. Nós devemos mudar a nossa sociedade com o nosso comportamento, com as nossas orações, com o nosso agir no dia a dia. Então, mais ainda a responsabilidade nossa orar por eles. Porque muitos deles não conhecem a palavra, muitos deles não sabem o que diz a palavra. E lá no
na carta de Paulo a seu amigo Timóteo, né, 1 Timóteo 2, 1 e 2, diz assim: Paulo escreveu essa carta para o seu amigo Timóteo, pastor novo, né, estava conduzindo uma igreja, e Paulo dando algumas orientações para ele, passou essas orientações aqui no capítulo 2. E diz assim, na minha Bíblia está com um título assim, a prática da oração por todos os homens. Eu não sei como é que está na Bíblia de vocês. Diz assim: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Olha o que diz o finalzinho. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, aqui está extremamente claro o nosso papel como cristãos. Nós, como eu falei lá no início, nós devemos buscar discernimento, buscar sabedoria, obedecer às autoridades através dessa busca. Mas mesmo que não seja uma autoridade instituída por Deus, diretamente por Deus, nós devemos orar por eles, para que vivamos uma vida tranquila e mansa. Meu irmão, está aqui um resumo, uma palavra extremamente simples, mas que se aplica diretamente na nossa vida. Se aplica diretamente nisso tudo que a gente tem vivido. Nós, como eu falei no início, como que a gente tem visto políticos se degladiando, brigando, batendo boca, se desentendendo, e a gente às vezes não sabe. Eu entro no meu Facebook, às vezes eu fico vendo as pessoas perdendo a educação, a falta de bom senso em discussões que não levam a nada, dizendo quem deve estar certo, quem deve estar errado. Irmãos, quando nós tivermos qualquer dúvida, não só esse tema que eu estou conversando com vocês hoje, nós devemos buscar discernimento no Espírito Santo. Como eu disse, vamos lá, primeiro ponto, devemos obedecer às autoridades, desde que nada seja conflitante com a palavra de Deus. Mas só vamos saber o que é ou não conflitante quando nós buscarmos discernimento, buscarmos sabedoria em Deus e no Espírito Santo de Deus. Se nós fizermos isso, com certeza tomaremos as decisões corretas. E lembre-se, independente da autoridade ser ou não instituída por Deus, nós devemos orar por elas, nós devemos pedir que elas nos conduzam da melhor maneira possível. Para quê? Como disse o versículo que eu li com vocês, vivamos uma vida tranquila, mansa e pacífica. Bem, meu irmão, minha irmã, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero que ela tenha servido para ajudá-lo. Foi uma pequena meditação. Eu fiz com todo amor e carinho para vocês, então espero que ela possa lhe ajudar nesses momentos que temos enfrentado, que o Senhor conforte o seu coração, não só o seu, mas de toda a sua família, que o Senhor esteja com todos e que os guarde e os livre de todo o mal. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus te oriente, te conduza nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Meu irmão, por favor, feche os seus olhos, nós vamos orar e pedir nossa orientação a Deus, para que possamos receber essa palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia, para tomarmos as decisões corretas. Feche, por favor, seus olhos na sua casa. Senhor, obrigado, Senhor, por essa simples palavra, Senhor, que ela possa tocar diretamente nos corações, Senhor, de cada irmão que a escutou, Senhor, que eles possam colocar em prática, e qualquer problema que eles tiverem, Senhor, seja com essa questão que estamos enfrentando, Senhor, do Covid-19, ou qualquer outro no dia a dia, qualquer problema, Senhor, nós sempre possamos buscar discernimento, Senhor, de Deus, no Espírito Santo. Aí, especificamente aplicando ao que a gente conversou aqui hoje, Senhor, que nós possamos obedecer às autoridades, possamos orar por elas, Senhor, e todas as vezes que tivermos dúvidas, Senhor, do que devemos fazer ou não quanto à obediência, nós possamos buscar a sua sabedoria, o seu discernimento com o seu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e sempre nos conduza na Tua Palavra. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o reino do Senhor, ele precisa ser estabelecido nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa nação. Em um momento em que precisamos tanto, todos nós precisamos mais e mais estar mais próximos do Senhor. O nome do Senhor deve ser glorificado e exaltado, mas não apenas da boca para fora. Nesse momento você vai ter a oportunidade de declarar quem é o Senhor, e que independente de situação, de circunstância, Ele é poderoso, Senhor, Rei dos Reis,
Senhor dos senhores, é o único que é digno de nosso louvor. Então que nesse momento você possa declarar que os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Você pode dizer isso mais uma vez? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós somos a igreja do Senhor. A tua igreja te adora. Diga mais uma vez: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Para dizer o quê? Que tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Já adoramos o Senhor.
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós acabamos de declarar que a tua igreja adora o Senhor. Uma igreja que crê num Deus que é poderoso. Uma igreja que, independente da situação em que possa estar passando, vivendo, vivenciando, crê num Deus que é sobre todos. Um Deus que tem a última palavra. Um Deus que muda situações, que transfere tudo aquilo que pode ser impossível aos nossos olhos, podem ser possíveis para Ele, crendo nele, sendo da vontade dele. Que o Senhor continue governando a sua vida, as nossas vidas, e que em todos os momentos nós continuaremos adorando ao Senhor, exaltando e dizendo que santo é o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor.